Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Programa esse que tem pregado a palavra de Deus, tem falado do Evangelho genuíno, verdadeiro. O nome do programa já está dizendo, é Jesus que é a verdade e que liberta o homem, né? Não tem como você ser liberto se não for pelo Senhor Jesus. Nós temos que ter a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Assim diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Temos que ter essa ousadia, buscar força aonde não temos, né? Fazer das fraquezas força, para que possa se arrepender dos pecados. Isso é o desejo do coração de Deus, ou seja, é o propósito de Deus para a humanidade, é que você venha se arrepender. Sabemos que todos nós já nascemos no pecado e precisamos sair do pecado. Não podemos ficar onde estamos, parado nesse sentido espiritual, porque assim morreremos todos, né? Todos seremos perdidos. Mas Jesus, o próprio Deus, ele se fez carne e habitou entre nós para vencer o pecado na carne e assim abrir o caminho para a salvação de todos os homens. Isso não pela a justiça de algum homem, mas pela graça. Sabe aquela coisa de você ser agraciado por esse favor, a morte de Jesus na cruz, né? Ele deu o seu filho, ou seja, ele mesmo se fez carne, veio e morreu, né? Na cruz do Calvário, fez esse sacrifício. E todo aquele que recorrer a ele será beneficiado, será agraciado com esse favor que não merece, mas quando você recorre. Então o Evangelho, que é o próprio Jesus, é a palavra de Deus, é o que liberta. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, capítulo 1, e o versículo 16, ele diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, entenda, é o poder que salva, é esse poder. Não tem como você se salvar de outra forma. Né? Não é porque você fez uma obra, não é porque você é justo, você tem merecimento, alguma coisa assim, não. É você acreditar, você dar ouvido à palavra, é você seguir Jesus, seguir a Bíblia, seguir o Evangelho, dar ouvido ao Evangelho, dar valor ao Evangelho. Isso é você fazer conforme, não é uma questão de você saber, mas não fazer. Então a fé é porque você tem atitude. Né? Quando você ouve a palavra, você aprende a fazer o que a palavra diz. Então quando você se esforça em fazer isso, em cumprir com a palavra, então essa graça te alcança, te salvando. Né? Então eu até assisti nas redes sociais esses 2 dias, uma pessoa que foi batizado nas águas, estava presente ali 2 pessoas, acredito que um pastor, 2 pastores, ou um pastor com auxiliar, né, estava com ele, e batizaram essa pessoa, e estava escrito ali o comentário, né, que essa pessoa era um pistoleiro, ele foi ali um matador de gente, né? Ninguém sabe, não sei de onde é e nem quantos matou, não sei nada, só sei que estava o comentário que ele era um assassino
e estava se convertendo ao Evangelho, confessando o nome do Senhor Jesus e sendo batizado nas águas. Então essa pessoa que estava batizando ele, eu até comentei do poder de Deus, da maravilha do Senhor, fiz um comentário também. E ali essa pessoa foi batizada e começou a chorar. Ele foi confessado mesmo para todo mundo ouvir na filmagem. E ele dizendo que estava arrependido, nunca mais ia fazer o que fez. E ali ele queria andar a partir dali, no Evangelho, na doutrina do Senhor Jesus. E queria ser batizado e ser perdoado dos seus pecados. E ali ele confessou e foi batizado. Então o pastor abraçou ele e disse: acabou. Acabou tudo. Jesus perdoa teus pecados. Então teve um comentário de uma pessoa comentando que não conhece Deus, porque é por isso que nós precisamos conhecer. Sabe aquela coisa de você conhecer a Constituinte do Brasil? O que você tem direito e o que você não tem direito. O que diz lá para você não achar errado as coisas e quem está errado é você. Então é preciso que eu saiba das coisas, de qualquer assunto, para mim poder comentar esse assunto. A não ser que eu esteja comentando, perguntando como é aquilo lá. Agora, para mim, dar palpite, para mim, dar a opinião minha, eu preciso entender do assunto. Né? Então, às vezes, você não conhece Deus e quer comentar sobre Deus. Né? Então, você não tem o Espírito de Deus e quer saber as coisas espirituais, as coisas do reino. Então isso é complicado, porque você embora que os homens não consigam ver isso, mas diante de Deus você fica mais reprovado ainda. É o caso de uma pessoa que comentou lá dizendo: eu não acredito, eu não posso aceitar que um homem pecador me salve. Então teve esse comentário, eu entendi que essa pessoa estava dizendo que o pastor não tinha autoridade para orar por aquela pessoa, batizar ele e ele ser perdoado dos pecados. E essa pessoa que comentou não entende nada de Deus. Porque você nunca vai ver um anjo descendo do céu para vir batizar as pessoas e fazer ele confessar o nome do Senhor. Você não vai ver isso nunca. É homem que faz isso. Então, homens são autorizados por Deus, né? Para que batize nas águas. As pessoas têm que confessar, não é diante de Deus. Cadê ele? Não é diante de Jesus. Tu vai ver Jesus para confessar diante dele? É diante de homem de Deus, pessoas de Deus, mulher, homem de Deus. Então, confessar o nome do Senhor Jesus, para que seja perdoado os pecados anteriores, passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora isso tem que ser novo mesmo. Uma pessoa daquela ali, como eu vi lá sendo batizado, essa pessoa passa a ser uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Jesus, ele disse para um homem que pregava o evangelho, que dizia pregar, um sacerdote, que o Jesus disse que ele era um príncipe em Israel, exatamente um que ensinava o evangelho, que era para ser um ensinador da palavra, conhecia as leis, tudo, que era Nicodemos. Ele disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver. Ver é exatamente isso. Essa pessoa que comentou não viu ainda. Não conseguiu ver Deus. Quem é Deus? Porque para nós nos aproximar de Deus, precisa de arrependimento, irmão.
tanto faz uma pessoa ter matado milhões de pessoas, como nunca ter matado nenhum. Uma pessoa ser ladrão, como não ser ladrão. Quando você vai ver um exemplo disso que eu estou falando, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando fala de Cornélio. Cornélio não era ladrão. Cornélio não era um assassino. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele era um homem bom, que fazia seus negócios direito, que dava esmola, que orava a Deus, temente a Deus. Mas não conhecia a Deus o suficiente para a salvação, que é o que precisamos conhecer, para que seja abraçado, verdadeiramente recebido com ações de graça, ou seja, você fazer as ações que seja agraciado por Deus, recebido por Deus. O que é isso? O arrependimento dos pecados. Conhecer verdadeiramente o caminho, conhecer verdadeiramente o que devemos fazer. Então eu vou me aproximando de Deus, eu recebo o dom do Espírito Santo, eu recebo o Espírito de Deus na minha vida, que a carcaça, que Paulo sempre fala de vaso, é a mesma. Mas o Espírito não é o mesmo, a alma não está sendo alimentado pelo mal, está sendo alimentado pelo bem. Então a mudança está no interior. Se você tem uma cicatriz, vai continuar com a cicatriz, vai continuar envelhecendo, dando dor de barriga, dando gripe, né? Você vai continuar na vida terrena normal. Mas o teu interior, o teu espírito muda. É uma nova vida, viver pelo espírito e não pela carne. Então não existe homem justo. Entenda, todos são pecadores e precisa de arrependimento. Então, Jesus, ele prefere um assassino, um ladrão, seja o que for, que se arrependa, que se humilhe e reconheça que precisa de se arrepender, mudar de trajeto, mudar de caminho para ser salvo, do que aquele que se julga-se justo, pois não existe justo. Ah, mas eu nunca fiz isso. Nós precisamos entender, irmão. Pelo amor de Deus, né? Nós precisamos entender isso. Por isso que muita gente não aceita Jesus, que ele acha que não tem necessidade. Não, para quê? Então, quando nós vamos ver aqui, eu quero iniciar aqui ó, a fala aqui, chegou aqui conosco aqui o pastor Abimael, pastor Abimael aqui, ele tem um trabalhou muitos anos ali no Suriname. Isso. Agora tá ali no Curru, Guiana Francesa. E ele é nato daqui, né? Daqui de Laranjal do Jari, né? Então, e ele hoje está conosco aqui, rapaz. Pensa numa honra receber esse homem de Deus aqui. A gente já pode até fazer aí já, falar com nossos internautas aí, né? Que está nos assistindo nesse momento. Que depois eu vou ler uma palavra aqui, rapaz, que eu já falei um bocado de coisa aqui. Amém. Né? Graças a Deus. E a gente vai continuar, né? Porque falar do evangelho, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil, né? Porque o evangelho é simples, né? Simples, né? Muito então simples. Pode... Queridos, satisfação, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Abimael Silva e é um privilégio poder estar com vocês. Pastoreio a Assembleia de Deus, Ministério Semer la Parole, que é a Semeando a Palavra, a missão da Semeadap na Guiana Francesa. Hoje eu moro na cidade de Curru, mas pastoreio algumas igrejas que estão
desde a capital, Cayena, até a fronteira em Saint Laurent du Maroni, fronteira com o Suriname. E, pastor Ramalho, é um privilégio, querido, poder vir aqui na rádio, na TV Verdade, em todos os canais que tem sido um instrumento de Deus para alcançar vidas. Amém. É um prazer poder estar aqui depois de 16 anos lá no Suriname, agora 3 na Guiana, são 19 anos de missões fora do país. Mas sou oriundo daqui, sou filho de Monte Dourado, de Laranjal do Jari, da igreja do Jari, porque meu pai foi co-pastor no Jari durante muitos anos. E eu louvo a Deus por poder retornar aqui e ver esta cidade, ver, pastor Ramalho, a forma com que o Espírito de Deus, nós vínhamos aqui e esta cidade parecia estar lançada às trevas e ao pecado. Verdade. Eu me lembro, eu estou falando, tenho 39 anos de idade, eu tinha 4, 5 anos andando pelas pontes do Jari, minha mãe e meu pai evangelizando junto com os pastores que ali estavam. Parecia que este lugar seria trevas total, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é por isso que esta cidade hoje respira ares diferentes, porque o Espírito do Senhor, a graça do Senhor, a revelação da palavra, o poder do Evangelho tem alcançado. E a você que está ouvindo, que está recebendo esta mensagem, entenda uma coisa, isto aqui não são meras palavras, isso aqui não é religiosidade, isto aqui é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem que crer para exercer, para vivenciar, para receber este poder na sua vida. É exatamente isso. Eu até já falei agora há pouco, antes de você chegar aqui, ali, Romanos capítulo 1, versículo 16, que Paulo disse, não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Exatamente. Aí ele diz, primeiramente o judeu, depois o grego, o que é isso para todos. Exato. Né? Judeu e todos os gentios, todas as pessoas, né? Exatamente. E aí ele, no versículo 17, ele diz que nele se descobre a justiça de Deus, que é exatamente o que eu... hoje eu até te falei que amanheceu aqui batendo, martelando aqui, na minha mente essa questão justiça, né, de Deus, né? Exato. Que as pessoas não conhecem Deus e às vezes quer discutir sobre Deus, ou até opinar, dar a sua opinião sobre Deus, e não é assim. Deus é uma coisa de você se aprofundar, você se aproximar dele, buscar a face dele, e isso é uma coisa diária, né? Você sabe muito bem disso. Para que tenha, né? A gente pode ter Deus hoje e amanhã não ter, porque não busca. Então é a mesma coisa. Não, mas eu comi ontem, mas tu comeu hoje? Não, então come aí, porque o negócio vai começar a arruinar. Vai ficar ruim. Né? Então a mesma coisa é Deus, você tem que alimentar, isso aí, né? Então tem gente que às vezes ele quer falar de Deus sem entender coisa nenhuma, que deveria se humilhar, ouvir homens de Deus. Nós temos que almejar isso, e às vezes as pessoas querem entender que é o homem que faz a obra. Não, é o homem de Deus que faz a obra. Deus está no homem e o homem passa esse Deus para outros homens. Exato. É assim. Então, às vezes, exatamente, tanto na cura, como também no sentido de evangelizar, de ensinar o caminho da salvação, né? Verdade. E as pessoas não entendem isso, aí começa a querer olhar para o homem, aí julgar o homem que quer ser Deus. Não quer ser Deus, ele tem Deus. Tem Deus. É outra coisa, né? É filho de Deus. Então eu comentei agora há pouco de uma menina aí, que eu vi uma situação, um batismo nas redes sociais esses 2 dias, e o pastor batizando um assassino, uma pessoa que matou várias pessoas. Não sei quem é a pessoa, da onde é, mas eu assisti isso aí. E até comentei que Deus é maravilhoso e tudo, o Senhor Jesus é bom. Aí ele batizando ele em nome de Jesus Cristo, né? Ele se arrependendo, chorando ali, nunca mais vou fazer isso aí, e eu quero seguir ao Evangelho e tudo. E aquele pastor chorou muito, rapaz, ali. Olha, acabou, daqui para frente, você é a nova criatura e tudo. E aí uma pessoa comentou, dizendo, eu não acredito, eu não aceito que um homem pecador possa me salvar. Ele deu a entender ali que ela entendeu que o pastor ele estava perdoando os pecados do homem. Mas não é a confissão do homem que buscou a Deus que estava no pastor. Exato. Então é uma coisa assim que as pessoas têm que entender, como Paulo diz, que os homens nos consideram como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus.
Então é uma questão totalmente diferente. É fato. Né? Que o homem é homem que prega o Senhor, é homem que o Senhor usa, né? Não é anjo, não é o próprio Deus que vem aqui para batizar alguém, né? Não, ele vai usar os seus. Então. Você está falando, pastor Ramalho, me veio à memória o texto de Tiago, quando o apóstolo Tiago disse assim: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, vocês venham até o Senhor. É isso que é a orientação. O profeta Jeremias, o Senhor vai denunciar e vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. E ele mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então essa geração, ela precisa voltar a buscar a Deus. A nossa geração precisa voltar a buscar a Deus. O Deus já fez tudo que o homem precisava para ser salvo, que foi enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Exatamente. Agora ele aguarda que nós, e aí o senhor falou acerca deste rapaz, e alguém que não acreditava que o Deus pudesse... Deus precisa se manifestar aos homens, e ele vai usar homens falhos, pecadores que outrora se arrependeram, para que ele manifeste esse amor e essa graça. E veio à memória aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, 28 e 29, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias deste mundo. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, é loucura para os homens. A pregação do evangelho é loucura, é doidice. Você vê um camarada pregando nessa rádio, na TV, podia estar fazendo propaganda até da própria empresa, que não faz. Mas não. É até proibido. Pregando o evangelho. Pregando a palavra, meu irmão. Então, pastor Ramalho, compartilhando aquilo que o senhor estava falando no seu coração, quando saímos ali daquela conversa, eu fiquei matutando, a minha mente também foi tocada. Eu falei: Senhor, justiça do Senhor. Tem um texto que eu gosto muito, Provérbios, pastor Ramalho, capítulo 30, versículo 12, que ele diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Olha a justiça aí do homem. Ela acha que é pura, e talvez essa pessoa que se manifestou ali nos comentários, ela acha que ela era pura aos próprios olhos, mas nunca foi lavada da imundícia. Então só pode saber quem é Deus e como Deus nos ama e tem misericórdia de nós, quem já foi lavado da imundícia. É verdade. É isso que a gente... Eu tenho um versículo aqui que eu ia lendo já quando você entrou aqui, mas assim, que eu já preguei várias vezes sobre isso aqui, que nós precisamos reconhecer. É o caso ali do Cornélio, eu falei sobre o Cornélio aqui, que se fosse pro o negócio de só... quem é justo, no sentido de não ser ladrão, não matar ninguém e tal, vai para o céu, ou não, sei lá. Então o Cornélio não precisava de confessar nada. Então veja que ele era direitinho ali, fazia os negócios direitinho, dava esmola, era temente a Deus, orava a Deus e tudo. Mas o anjo disse que ele não ia. Falta para ti uma coisa. O que é? O anjo não disse nada, ele não é pregador da palavra. Ele veio dizer para ele que faltava uma coisa. E dá uma orientação só. Então o anjo disse: procura Pedro, e Pedro te fala. Então ele teve que confessar Jesus. Quando Pedro falou de Jesus, ele disse: eu acredito. Foi batizado, né? Então veja aí que aqui a primeira pregação de Pedro, na inauguração da igreja, no dia de Pentecoste, né? Que foi a primeira pregação da igreja depois que Jesus subiu aos céus, que ordenou eles: agora é com vocês aí, a igreja aí, né? Tá com vocês. Então a primeira pregação ali teve aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, foi feita uma pergunta para Pedro. E não só para ele, mas mais ou menos 120 pessoas estavam ali, todos cheios do Espírito Santo, né? E perguntaram, aqui no versículo 37 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos?
Uma pergunta muito boa. O que é que nós vamos fazer? Nós todos temos que estar perguntando. Uma menina dessa que falou lá nos comentários, se ela fizesse uma pergunta, um questionamento ou assim, uma orientação, seria ótimo pensar uma coisa boa. Mas dar uma opinião de uma coisa que você não conhece é ruim demais. Porque eu acabei de falar aqui, você tem que conhecer um assunto para você poder expor uma opinião tua no meio daquilo lá. Agora você comentar e querer saber uma coisa. Agora você dizer, você afirmar uma coisa que você não conhece, é a mesma coisa de eu entrar num assunto de uns pilotos de avião, dando ideia para eles, tu tem que voar assim, sem eu saber de nada. Eles vão dizer, tu é um tolo, tu não sabe de nada disso aí. Então a mesma coisa é a questão Deus. Eu preciso saber quem é Deus para mim comentar sobre Deus. Olha. Ou discutir um assunto, né? E dar uma opinião minha, né? Assim? Exato. Mas ela não sabe, pelo que ela falou lá, homem não tem direito de perdoar pecado. Não ele, mas o Deus que está nele, quando a gente vê a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 4 e o 5, fala disso aí. Que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Quem é que faz essa ação de graça? É homem. É diante de um homem que ele oferece lá, que vem, e aí ele diz, pela oração, pela palavra de Deus, e a oração é santificada. Então, mas na frente de quem? De homem, rapaz. Então as pessoas não entendem isso e não se sujeitam aos homens de Deus. Com isso eles ficam sem Deus. E se esquecem que são ministros de Deus, que têm a chave da dispensa. Os dispenseiros é quem tem, é aquele que possui a chave da dispensa, aquele que tem autoridade para trazer da dispensa de Deus. O depósito nele ele vai dispensar. Exato. E o interessante, pastor Ramalho, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, assim, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa-se a respeito da salvação. Lá em Mateus 23, o Senhor vai dizer assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Exatamente. Não é aquela confissão católica romana que você vai ao padre e confessa os teus pecados e lhe dá uma penitência. Não. É a confissão pública da entrega ao Senhor. Espírito e em verdade. Exato. A entrega a Jesus. Então você que está nos ouvindo, você pela TV, pela rádio, pelas redes sociais, pela internet, você pode entender uma coisa. Entenda uma coisa. Você pode ser uma pessoa boa no seu coração, você pode ter boas obras como Cornélio tinha, mas ainda a princesa da mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a mensagem do Evangelho. É verdade. Aí eu vou prosseguir aqui, foi feita uma pergunta a Pedro, né? Aí eu gosto de falar isso aqui muito, rapaz. Que aí ele respondeu no 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, perguntado, no 38 ele diz, e disse-lhe Pedro, 2 pontos, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, você a partir dali você entrou no reino do céu. Exato. Porque o reino do céu não é só lá depois de nós morremos, não, é aqui. O reino do céu está entre vós, Jesus disse. É toda a Exatamente, você pode estar no inferno aqui também. É assim, a coisa é séria. Você não obedece a Deus, você está condenado aqui. Agora, no momento que você recebe o dom do Espírito Santo, que é o dom, o Espírito Santo é sobre ti para você te conduzir, te orientar na palavra, fazer você conhecer Jesus, conhecer o caminho. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que você não entende de nada, não sabe o caminho, não compreende nada se não tiver o dom do Espírito. Exato. É exatamente você passar a ser uma habitação do Espírito Santo. É isso aí. Então veja que para perdão dos pecados tem que ser batizado. Exato. Aí o que é exatamente uma confissão, uma aliança.
que as pessoas podem até comentar, querer questionar a questão do ladrão da cruz. Não deu tempo de batizar, porque ali ele morreu, né? Exato. Mas ele confessou, fez uma aliança, fez um pedido ao Senhor. Exato. Se arrependeu. Senhor, lembra-te de mim. Eu sou pensa num homem, né? E ali ele reconheceu ele como rei. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. No teu reino. Então, ele é um rei. Exato. Então, assim, ele fez aquele reconhecimento que hoje serve de testemunho para todos nós. A maior pregação, uma pregação muito grande daquele homem ali, né? De uma maneira que até hoje é exemplo para todos nós. Então, veja, aí ele ali foi confissão, quando eu até comparo assim o batismo nas águas com assim um namoro. Você namora com Cristo, aí gostou mesmo, você mete a aliança no dedo, você noiva. Aí ficou noivo de Cristo. Ou seja, quando você faz uma aliança, um noivo, ele já coloca uma aliança no dedo, já, né? Então significa que você não pode trair mais. Tá entendendo? Um compromisso. Exatamente. Então é isso, é um compromisso que você conheceu a doutrina dos apóstolos e assim você já se compromissou com aquela doutrina e não sair da doutrina. É isso aí. Então o batismo é isso. Você mergulhou o homem velho, saiu um homem novo. É uma pessoa, até eu comentei antes de você chegar, se tem uma cicatriz, fica com a cicatriz, vai envelhecendo, igual outra qualquer pessoa. Igual o velho homem, mesmo jeito, no sentido natural, olhando, para ele não tem mudança, mas no interior teve a mudança. Que é exatamente o que você falou agora há pouco de Romanos 10 lá, exato, que diz com o coração se crê, é uma coisa interior, lá na alma. E com a boca você externou, você falou que para salvação, né? Exato. Então, Jesus ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu tenho Jesus, eu não posso esconder Jesus em mim, todo mundo vai ver que eu tenho Jesus. É assim ou não? É verdade, é desse jeito. Não se pode esconder uma luz debaixo do velador. Né? Tá entendendo? É isso. Vai ter que se colocar no velador. Você vai ter que colocar um lugar onde deve se iluminar a casa. E assim nós devemos ser. Exatamente. E é por isso que nós não paramos de pregar o Evangelho. Pregamos nas ruas, nas praças, através das redes sociais, nas rádios. Pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo por conta desta responsabilidade que nós temos quanto à alma. Agora, você, meu amigo que está nos ouvindo através da rádio, através das redes sociais, através da TV Verdade, deixe eu dizer uma coisa a você e ouça e entenda muito bem claro. A igreja ainda está testemunhando na terra. Alguns podem até desprezar a mensagem da igreja, mas a mensagem que a igreja tem, ela não é dela, é do Senhor. Então, é melhor atentar para a voz de Deus do que pagar para ver. Exatamente. Pagar para ver é pior. Aí Jesus ele disse ainda, acrescentando, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É exatamente a igreja, não tem como você esconder isso. Exato. A igreja sempre vai ter os remanescentes e que seja um de você seja um desses, exato, né? Um remanescente, que seja um membro da igreja de Cristo, porque sempre existiu a igreja na face da terra, desde o de Adão. Você vê que Adão ali deu aquela tropeçada, né? E a coisa deu errado lá. Mudou tudo. Mas quando nasceu os filhos dele, um era de Deus e outro não era. Mas teve um. Depois veio outro, 7 de Deus também, e continuou. Caim ficou para lá, se separou deles, porque crente não fica, o pecador não permanece na congregação do justo, né? Tem como, né? Verdade. Mas como nós estamos falando de justo, quando a gente olha em Isaías, capítulo 6, capítulo 64 e o versículo 6, aí fala a respeito o melhor da nossa justiça é como trapo de imundície diante de Deus. O que salva é a misericórdia, a graça de Deus que nos salva, não é uma questão de bondade. É por isso que as pessoas se atrapalham com o amor de Deus, com a justiça de Deus, que eles acham que é a justiça de Deus, você é justificado quando dá bombonzinho na boca das pessoas, joga dinheiro para cima, trabalha de graça para os outros. Pelo contrário,
Deus não quer que você fique com os outros escanchados nas tuas costas, não. Não, porque tanto você ser omissor, não ensinar os outros a trabalhar, como não trabalhar é pecado. Então você até ser dar mau exemplo para as pessoas em ser dependente dos outros. Não, você tem que fazer de tudo para ser independente. Não é que isso seja uma regra e que as pessoas, todos vão ser independentes. Não, isso vai acontecer uma hora de você ser dependente. E assim, você tem que fazer de tudo para não ser. Para não ser pesada ao irmão. Isso aí Paulo fala, né? Fala sobre isso. Agora, Deus vai fazer sempre com que você seja dependente para que você não se exalte, né? Então tem toda essa história aí, mas justificado por Deus é aquele que confessa, se arrepende dos seus pecados. Então veja, Jesus ele disse que não se chama médico para os sãos. Não. O médico é chamado para o que está doente. Ou seja, quando Jesus foi questionado que como é que ele conversaria com os pecadores, vivia conversando com os pecadores, ele falou isso aí, porque é exatamente aquele que precisa que busca, né? Exato. É aquele que se julga ser salvo. Então Jesus disse, não se chama médico para os sãos, a festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados, muito mais do que por 99 justos que não tem necessidade de arrependimento. Falamos sobre isso lá, né? Nós falamos exatamente. Gente, eu estou divulgando aqui nas redes sociais. Tá certo. O pessoal está assistindo lá. Tá certo. Então, é assim, porque a pessoa se julgar justo, melhor do que alguém, aí você acha que não precisa de confessar o nome do Senhor, se aproximar do Senhor, se arrepender, porque na verdade, irmão, todos nós estamos separados de Deus. Todos. Todo pecador. Todo pecador. Todos pecaram e destituídos estão da graça. de Deus. Então nós temos que buscar o Senhor. São justificados pela graça e redenção que é em Cristo Jesus. Interessante esse texto que o senhor estava falando, que é a parábola das ovelhas, né, das 90 e 100 ovelhas. Certo. E o texto, Jesus encerra essa parábola dizendo essa palavra, pastor Armário. E olha que interessante. No original, a Bíblia vai dizer assim, voltando ao final do texto, certo, vai dizer assim, há mais alegria no céu, certo, do que para o pecador que se arrepende, ou de um pecador que se arrepende, do que 99 justos que aos seus olhos são justos e não querem arrepender-se. Não querem se arrepender. Porque são justos a seus próprios olhos. Mas aos olhos de Deus, quem é justo? É aquele que se arrependeu, se humilhou e se entregou a vida a Jesus e teve uma nova vida. Passou pelo processo. Tem gente que vem a Cristo, mas não tem uma vida transformada. Exatamente. Continua no mesmo estado. Aí não tem jeito, meu irmão. Exatamente. Aí Jesus ali, quando ele leu aquele texto ali que foi dado ao livro a ele, do profeta Isaías, que disse, o Espírito de Deus é sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres. Não é sem dinheiro, porque as pessoas confundem muito isso. Pobre é aquele pobre de espírito. O empobrecido espiritual. Que ele está sempre necessitado. Exato. Ou seja, correndo atrás de abastecer o espírito. É assim ou não? Claro, é pobre de espírito. Aí quando você vai ver Jesus falando em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja, lá voltando o texto lá que ele diz que o Espírito de Deus é sobre ele, que ungiu para evangelizar os pobres, ele diz os quebrantados de coração também. Exato. Né? Então aquele que é quebrantado de coração é esses que é agraciado pelo Senhor Jesus. Então quem reconhece que é dependente, que precisa, que é necessitado, e isso não acaba essa necessidade. No dia que você se achar que não precisa mais, acabou tudo, irmão. Então é até a morte. É por isso que você até citou na pregação ali, eu falo muito o versículo que é Apocalipse 3, 21, né? Que
ele diz, aquele que vencer até o fim. Então significa que é uma batalha, contínua até o final. Aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono. Como eu venci e sentei no trono do meu Pai, né? Isso. É uma coisa muito séria, nós precisamos, por isso ele fala também em Mateus 11 ali, que precisa de humildade, mansidão e humildade para se aproximar dele. Receber o jugo dele, palavra, conselho, exortação da parte do Senhor, tu tem que estar manso e humilde. E humilde de coração. Para poder receber descanso para a alma. Né? Jesus, na verdade, ele não promete assim descanso para o corpo, porque de qualquer jeito tu vai ter aflição mesmo, não tem como. Porque você vai, ainda que você seja curado 10.000 vezes, que é difícil isso aí, né? No sentido de você perceber. Porque curado você é todo dia, toda hora por Deus, é parado por Deus. Se não fosse Deus, o diabo te matava agora. Porque o diabo tem raiva de gente. O problema é que Deus não deixa. Ele faz o que ele quer. Exatamente. Então você, no sentido espiritual, o mundo espiritual está lutando por você. Acredite. Se você acreditar, tá. Se não acreditar, tá sempre. Então, veja, está lutando. Então está sendo curado. Agora, no sentido, assim, visionário, vamos dizer assim, que natural que você enxergue o milagre, ainda que 10.000 vezes você seja curado, mas um dia você vai morrer sempre. Então significa que o corpo, Deus ele não está muito preocupado com o corpo do homem. A preocupação é a alma. Estando a alma intacta, descanso para a alma. Se a alma está salva, então aí as outras coisas é acrescentada. O máximo que der aí, né? É uma situação, pastor Ramalho. Jesus disse assim, os homens temem aqueles que matam o corpo, mas ele disse, temei aquele que, além de matar o corpo, ainda pode lançar a alma no inferno. Exatamente. Esse deve temer. Esse deve ser temido. Infelizmente, muita gente está perdendo temor. E o temor de Deus ainda é o princípio da sabedoria. Aí a gente... às vezes eu falo do temor. Temer a Deus. Temer a Deus, aí você obedecer a Deus. É outra coisa já, né, ali. Mas assim, temer o que é? É exatamente você reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira, é justa. Deus é justo. Aí tem até um hino aí da harpa cristã que fala que na cruz está o amor e a justiça. E a justiça. Revelado amor, né? E a justiça. Então, quer dizer, ali está o juízo, está o advogado, que se você recorrer a ele, não tem jeito de perder a questão. É exatamente o que nós estamos falando aqui da justiça de Deus. Você fez e aconteceu, recorreu a ele, limpou tudo. Agora daqui para frente, irmão. Agora cabe a nós. Pera lá, não faz mais, porque agora até eu estou contra ti. É assim. Então Deus, ele é esse amor que acolhe, mas também ele é justo. É justiça, é juízo. Que se fizer errado, tá fora. Não tem corrupção com ele. Então é essa coisa aí que as pessoas às vezes não entendem. Deus é bom. Aí por isso que o diabo ele faz essa confusão, para que o homem fique confuso com o amor e a justiça de Deus. Aí ele fica atrapalhado, ele atrapalha a pessoa. Né? Eu estava pensando num texto aqui, estava até procurando aqui na Bíblia Online, um texto que Jesus diz assim, considerai a bondade e a severidade de Deus. Exatamente. A bondade de Deus revelada na cruz, o amor de Deus, vem a mim como você está, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso de mim de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas considerai a bondade, porém a severidade de Deus. Deus não está brincando. Exatamente, o temor é esse. É isso aí. Que nós temos que ter o temor, exatamente, bate aí. Deu temer, tem um versículo, sempre eu gosto de falar, porque eu falo de salvação sempre. Então, Hebreus capítulo 2, que aí o versículo primeiro diz pra gente prestar atenção, ficar ligadinho aí,
em tudo que já tem ouvido. Porque a justiça de Deus, para não se esquecer em momento algum disso aí, do que a gente já ouviu de Deus, ou seja, do que está escrito na Bíblia. Aí ele diz, porque as palavras faladas pelos anjos receberam a justa retribuição, como escaparemos nós? Vai por 3. Se não atentarmos para uma tão grande salvação, tá entendendo? Que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois pelos que ouviram. Aí. Então veja, a palavra falada pelos anjos se cumpriu cabalmente, recebeu a sua justa. Quando diz justa, não é no sentido de bondade, de salvação de Deus, é no sentido de condenação que está falando. Que ali, Sodoma e Gomorra, quando o anjo falou, foi lá e tacou fogo mesmo. Não tem negócio de conversa piada não tá entendendo? Então, essa severidade. Tem a bondade, eu estou aqui, eu quero salvar. Ele não mandou pregar lá em Sodoma? Chegou lá, o mais justo de lá, que estava meio capenga, mas era o Ló. Aí, Ló, tu é o pastor aqui na região, prega aí, essa noite todinha é para tu pregar dizendo que eu vou meter fogo nesse negócio. Ninguém acreditou, irmão. Olha aí. Nem a mulher de Ló. Se tivesse acreditado, ela não tinha olhado para trás. E era o anjo. Quando você vê uma garota dessa que comentou o assunto que eu te falei na rede social, se um anjo pegar na mão dela, ela não vai acreditar sempre. Exatamente. Porque, na verdade, um anjo é um homem. Um homem, assim, que... Aí a pessoa vai considerar como um homem sempre, e no final fica como homem, e homem não dá salvação a ninguém. O que dá é Deus. É o Senhor. Sempre eu digo que se você acredita nos pastores como um ministro de Cristo, você está buscando nele o Deus que está nele. É assim ou não? Exato. Então, aí esse Deus que está nesse homem gera em ti Deus. Agora, se você busca em homem, gera homem. Tudo que vem de homem é perecível, é momentâneo, se acaba, não presta para nada, assim como o homem não presta. Exato. O homem, a carne para nada presta, então você também não vai ter vida eterna. Agora, quando você vai para um culto, para ouvir Deus, um homem de Deus falar de Deus, então você pega esse Deus para ti, você recebe esse poder de Deus. Você acredita nisso que esse homem está falando, como Deus falando para ti. Então vai produzir Deus em ti vida eterna. Né? Exato. Tudo... Jesus disse isso. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Exatamente. Então nós só transmitimos a palavra de Cristo. Nós refletimos, nós reproduzimos esta palavra. Exatamente. E é esta palavra que vai fazer isso, pastor Ramalho. Por isso que eu louvo a Deus por este espaço, por este momento. Valorizo, fiz questão de estar com o senhor aqui, até... Estava um pouco ruim, tomando remédio, só preciso ir lá. Porque a mensagem do Evangelho é isso aqui. É verdade. Expressa, pregada. E tem pessoas que estão nos ouvindo, que o Espírito Santo está falando ao coração delas. É verdade. Que o Espírito do Senhor está falando ao coração delas. Eu creio, né? E Deus, ele cura através do seu poder, da sua palavra, né? Exato. É isso aí, pastor Abimael, prazerzão receber você aqui. Você pode fazer seu comentário aí, você pode dizer, tá à vontade aí. Eu queria louvar a Deus, pastor Mário. Hoje eu estive com o primeiro mandatário do município e nem havia programado isso, eu estava conversando, fui visitar um colega, uma pessoa muito chegada, e eu estava do lado e ele disse assim, vou falar com o prefeito e vou criar uma situação. Certo. Ele disse, tem um pastor aí, vamos orar? E eu fui orar. Então, eu vejo, pastor Ramalho, a necessidade de nós continuarmos orando por este município, para que Deus salve o Laranjal do Jari, para que Deus liberte o Laranjal do Jari, e que o Jari continue sendo um celeiro de transformação, de mudanças, pessoas saíram de longe de seus estados, de estados distantes da nação, como a minha família, que saiu de Santa Catarina e veio para cá, e aqui alcançou uma graça de Deus, a salvação no Senhor, a libertação do Espírito de Deus. Então, nós somos testemunhas. Com Você certeza. que está nos ouvindo também pode ser testemunha disto. Basta abrir o coração e entregar a vida a Jesus de Nazaré. Amém? Isso é verdade. Eu queria orar. Se o senhor me permitir, com certeza. nós fazemos uma oração. Mas, sem dúvida. Para aqueles que estão sofrendo, você que está sofrendo, você que está precisando de uma mudança, a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, são instrumentos
que você pode receber ministrações do alto, mas você precisa abrigar esta presença. Você precisa dar guarida, você precisa abrir o teu coração. Ele mesmo disse no capítulo 11 de Provérbios, versículo 30, salvo me engano, o Senhor Jesus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, me dá o teu coração. Então, eu quero te dizer isto, que Deus quer o teu coração, quer a tua vida, para que Ele possa transformar, fazer você um instrumento de felicidade, de graça e de manifestação da sua graça. Então vamos orar por este município e eu quero estender essa minha oração a cada família, a cada lar, daqueles que estão ouvindo através da rádio, através das redes sociais, da TV Verdade e de todas as extensões deste ministério. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso poderoso Pai, oh, Deus. É na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Senhor amado, sim, meu Deus, que nós levantamos o altar de oração, meu Deus, neste momento, Pai, pela cidade do Laranjal do Jari, o extremo sul do estado do Amapá, esta cidade que o Senhor tem, meu Deus amado, manifestado a tua presença, libertado vida, transformado pessoas, meu Senhor, e feito, Senhor, com que a tua palavra seja abrigada e alcance guarida em muitos corações. Te pedimos agora que o Senhor adentre a cada lar, a cada família, a cada uma das pessoas que estão ouvindo o Senhor através da rádio, nas redes sociais assistindo, na TV Verdade, aonde quer que haja alguém necessitado, que haja alguém precisando de um milagre, que haja alguém precisando, Senhor amado, ser resgatado neste momento. Na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos a cura. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão moribundos, aqueles que estão doentes, em nome de Jesus, recebam a presença do Senhor, o Deus que sara, o Deus que liberta da enfermidade, aquele que disse: eu sou o Senhor que te sara. Em nome de Jesus, estas casas sejam alcançadas, estas vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, liberta aquele que está preso pelo vício das drogas, da prostituição, do álcool, aonde quer que haja uma pessoa escravizada, nós damos uma ordem aos espíritos, às ações malignas, que agora soltem estas vidas, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quebra os grilhões, quebra as cadeias e glorifica o teu nome nesta terra. Pai, nós te louvamos pela TV Verdade, pelas redes sociais agregadas, pela rádio. Em nome de Jesus, faça disso cada dia um instrumento para que a tua palavra alcance corações e vidas. É a nossa oração nesta tarde e a nossa petição em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.